Você está dirigindo na estrada. Lá na frente, do outro lado da pista, tem um acidente. Carros amassados, luzes piscando, pessoas paradas. E então acontece. Mesmo sabendo que não deveria, mesmo sentindo um aperto no peito, a sua cabeça vira. Seus olhos grudam na cena. Você desacelera junto com todos os outros, formando aquela fila lenta de curiosos. Você não queria olhar. Uma parte de você se sente até um pouco envergonhada por estar olhando, mas você olhou mesmo assim. Por quê? A maioria das pessoas acha que isso é só falta de educação, né? Uma curiosidade doentia de algumas poucas pessoas mórbidas. Mas a verdade é muito mais estranha. Esse impulso não é um defeito de caráter. Ele está cravado no seu cérebro há milhões de anos e ele já foi literalmente a diferença entre a vida e a morte. Para entender isso, você precisa parar de pensar nesse olhar como uma escolha sua e começar a pensar nele como um reflexo, algo tão antigo e tão automático quanto piscar quando algo se aproxima do seu rosto, porque é exatamente isso que ele é. Imagine os seus ancestrais, dezenas de milhares de anos atrás. Eles viviam num mundo onde o perigo era constante e a informação sobre esse perigo valia ouro. Imagine dois deles caminhando pela savana. De repente, à distância, eles veem um terceiro membro do grupo sendo atacado por um predador. Um foi o que desviou o olhar e seguiu em frente sem prestar atenção. O outro foi o que parou e observou tudo. Onde o predador estava escondido, como ele atacou e por qual lado ele veio. Qual dos dois você acha que tinha mais chance de sobreviver no dia seguinte? O que observou, sempre o que observou. Porque ele aprendeu e ele guardou a informação. Ele soube qual caminho evitar, qual som temer, qual sombra era uma ameaça. O que desviou o olhar continuou ignorante, e a ignorância naquele mundo matava. Então, durante milhares de gerações, algo foi sendo selecionado dentro de nós. Os cérebros que se sentiam compelidos a olhar para o perigo, a estudar a ameaça, a absorver cada detalhe de uma cena de morte ou ferimento, esses cérebros sobreviviam mais e passava essa tendência adiante. Você é descendente direto dos que não conseguiam desviar o olhar. Os cientistas têm um nome para isso. Eles chamam de viés de negatividade. É a tendência profunda do seu cérebro de dar muito mais atenção e muito mais peso às coisas ruins do que às coisas boas. Uma paisagem linda você esquece em minutos, mas uma cena perturbadora pode ficar gravada na sua memória por anos. Isso não é um acaso, é um sistema de alarme. Na história da nossa espécie, ignorar uma coisa boa custava pouco, mas ignorar uma coisa ruim podia custar tudo. Quem perdia uma fruta doce passava um pouco de fome, e quem perdia o som de uma serpente perdia a vida. E aqui está a primeira camada desse impulso. Pense numa pequena parte do seu cérebro do tamanho de uma amêndoa, chamada amígdala. Ela é o seu detector de ameaças. Ela está sempre ligada, varrendo o ambiente, mesmo quando você não percebe. E quando ela detecta algo perigoso, sangue, fogo, um corpo no chão, uma expressão de pânico, ela dispara antes mesmo de você ter consciência do que viu. É por isso que a sua cabeça já virou na direção do acidente antes de você decidir virar. A amígdala é mais rápida que a sua vontade. Ela sequestra sua atenção e aponta para o perigo, porque foi exatamente para isso que ela existe. No tempo dos seus ancestrais, esse meio segundo de vantagem podia salvar uma vida. Mas existe uma segunda camada nisso tudo. Você não olha para o acidente só por medo, você olha porque está aprendendo. Quando você vê alguém se machucar, o seu cérebro simula. Ele tenta entender o que aconteceu, como aconteceu e, o mais importante, como evitar que aconteça com você. É um ensaio de sobrevivência. Cada cena de perigo que você observa é uma aula que o seu cérebro guarda. Não pise ali, não dirija assim, não chegue perto daquilo. É a forma mais barata de aprender uma lição perigosa. Aprender na própria pele pode custar a vida, mas aprender observando o erro do outro não custa quase nada e ensina quase a mesma coisa. A psicóloga Vanessa Lobu, que estuda como a atenção humana responde à ameaça, mostra algo fascinante. O nosso cérebro detecta imagens ameaçadoras muito mais rápido do que imagens neutras. Numa multidão de rostos, você acha o rosto bravo antes do rosto feliz. Numa imagem cheia de flores, você encontra a cobra escondida quase instantaneamente. A ameaça pula aos seus olhos, ela tem passe livre na sua atenção. E uma cena de acidente é a ameaça em sua forma mais pura e concentrada.
E há ainda uma terceira camada, talvez a mais humana de todas, a empatia. Quando você vê outra pessoa em perigo ou em dor, seu cérebro ativa muitas das mesmas regiões que ativaria se fosse você ali. É como se você sentisse um eco daquilo. Você não está olhando só por curiosidade fria. Você está olhando porque, no fundo, reconhece que aquela pessoa é como você, que aquilo poderia ser você. Então, junte tudo. A amígdala que dispara antes da sua vontade, o cérebro que está aprendendo a sobreviver e a empatia que te conecta às pessoas da cena. 3 forças antiquíssimas puxando os seus olhos ao mesmo tempo. Não é de admirar que você não consiga desviar. Mas daqui está a parte que muda tudo. Esse mesmo impulso que te protegia na savana pode virar contra você no mundo de hoje, porque os seus ancestrais viam uma cena de perigo de vez em quando, talvez algumas vezes na vida. O cérebro deles processava aquilo, aprendia e seguia em frente. Mas você vive num mundo diferente, um mundo onde a tragédia e o horror estão disponíveis a qualquer momento na palma da sua mão. Notícias de catástrofes, vídeos de acidentes, imagens de violência rolando sem parar na tela do seu celular. Seu cérebro antigo não sabe essa diferença. Para ele, cada imagem perturbadora é uma ameaça real que precisa ser estudada. Então ele continua fazendo o que sempre fez e olha, absorve, guarda. E você fica preso, rolando a tela, consumindo tragédia atrás de tragédia, sentindo-se cada vez pior sem entender o porquê não consegue parar. Os pesquisadores que estudam o consumo de notícias ruins deram um nome a esse comportamento moderno. Eles chamam de doom scrolling, a rolagem do fim do mundo. É o seu instinto ancestral de vigilância sendo explorado por um mundo que nunca para de mostrar perigo. O mesmo mecanismo que mantinha o seu antepassado vivo, agora pode te manter ansioso, exausto e com medo, horas a fio. E é por isso que entender esse impulso é tão libertador. Porque no momento em que você sente os seus olhos sendo puxados para uma cena perturbadora, você pode reconhecer o que está acontecendo. Esse não sou eu sendo mórbido. Esse é o meu cérebro de caçador, coletor, fazendo o trabalho dele. E aí, pela primeira vez, você tem uma escolha. Você pode deixar o instinto decidir ou pode conscientemente desviar o olhar. Então, na próxima vez que você passar por um acidente e sentir sua cabeça virando, ou perceber que está há 20 minutos rolando vídeos de tragédias, não se julgue. Você está apenas carregando um instinto que manteve sua espécie viva por milhões de anos. A diferença é que agora você sabe que ele está ali. E o saber é o primeiro passo, né? Pela primeira vez na história da sua linhagem, para poder escolher onde olhar. Você não consegue desviar o olhar de um acidente. E agora você sabe que isso nunca foi um defeito. Foi a marca de sobrevivência mais antiga que você carrega. Um instinto que, muitos anos antes de você existir, já protegia os que viriam a ser você.